Amém, irmãos? Bom dia! Hoje eu vou compartilhar com vocês a porção de quinta-feira da semana 4 do Alimento Diário. Nós estamos finalizando a última semana deste Alimento Diário, Deus escolheu você. E nesta quinta-feira o título da mensagem é O Operar da Glória Produz Unidade e Amor. E nós temos o versículo aqui proposto para o nosso desfrute, que é Efésios 1:7, e ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Irmãos, na porção de hoje, a palavra começa nos mostrando que quando Jesus estava bem próximo da sua morte, já lá no jardim do Getsêmani, ele orou pedindo a Deus que, se possível, fosse passado dele aquele cálice da morte, né, que ele estava prestes a tomar. Mas que, de qualquer maneira, que Deus fizesse a vontade dele, né? A preocupação de Jesus naquele momento era ser aprovado por Deus Pai ou não, né? Porque caso ele não fosse aprovado, ele seria deixado aqui na corrupção e não ressuscitaria. Mas nós vemos que Jesus morreu pelos nossos pecados e logo em seguida ele ressuscitou, né? E essa ressurreição de Jesus, ela foi exatamente um atestado de que Deus Pai aprovou o seu trabalho, né? E por isso esse homem Jesus se tornou varão aprovado por Deus, né? Então nós podemos ver que após a ressurreição de Jesus, ele se tornou um homem glorificado, né? Mas nós vemos que não para por aí, né? E depois no Evangelho de João, nos é mostrado que após a glorificação de Jesus, mais um evento marcante aconteceria, né? Que seria o envio do Espírito aos crentes, né? No capítulo 7 de João, versículos 37 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, irmãos, aqui nos é revelado que na graça que Deus nos deu no seu Filho, que é Jesus Cristo, nós também temos a glória do próprio Pai, né? E essa graça, ela nos foi dada como um presente de Deus, juntamente com a sua glória, para que a gente fosse glorificado e fortalecidos no Senhor, com a força do seu poder, né? E a gente ainda vê aqui na palavra que o objetivo final da vontade de Deus é exatamente nos inserir nessa glória do Pai, unindo a igreja com o Filho, né? Para que todos nós sejamos um, né? O Pai com o Filho com o Pai e a igreja em Deus, para que a gente seja aperfeiçoado nessa unidade por meio do trabalho da glória. E nesse mesmo sentido, a glória do Pai, que tem como objetivo exatamente produzir a unidade entre nós, entre os filhos de Deus, ela também tem relação com a edificação da igreja, ou seja, quanto mais a glória opera em nós, mais nós geramos essa unidade e a igreja é edificada, né? Mas como que nós podemos fazer isso, né? Nós vimos ontem que a glorificação se dá por meio da vontade de Deus, né? Por fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus hoje? Nós vemos que é exatamente estar imerso na palavra, praticando a palavra profética, a pregação do evangelho, posso orar por você, e em meio a tantas outras ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? E no começo dessa semana, nós também vimos que quando a gente passa um tempo junto com os irmãos, imersos na palavra, servindo ao Senhor, pregando o evangelho, e dependendo um dos outros, né, nessa unidade, nós realmente somos de fato edificados e experimentamos essa unidade que o Senhor quer para nós, né? A gente não pode mais olhar um para os outros como indivíduos independentes, mas o Senhor quer que a gente se olhe como um só bloco, que ele precisa dessa unidade, né? E essa condição de unidade, ela faz exatamente com que Satanás não encontre brechas para alavancar com a divisão que ele deseja, né? E isso é maravilhoso. E qual que é o resultado de nós sermos aperfeiçoados nessa unidade? É o amor, mas não é aquele amor fabricado por homens, não. É o amor das regiões celestiais, né? É o amor de Deus na edificação. Em João 17:23, o versículo diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, irmãos, essa é a graça que Deus nos deu gratuitamente no seu amado, né? Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, né? Como o próprio Pai declarou no seu batismo, né? No Evangelho de Mateus. E nós fomos escolhidos, como foi dito nas palavras anteriores, antes da fundação do mundo, para receber gratuitamente essa graça do amado Filho de Deus, né? Nós temos que ter plena convicção e valorizar essa obra do Senhor por nós, irmãos, porque se não fosse a redenção,
realizada pelo Filho de Deus, a gente nunca teria acesso às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A gente realmente estaria ainda no pecado, Deus não poderia nos abençoar de maneira alguma, mas graças ao Senhor, que pelo derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz, em nosso favor, para perdoar a gente de todos os nossos pecados, nós realmente agora recebemos essa graça, essa glória, e o Filho, ele realizou a eterna redenção, né? E quando nossos pecados foram perdoados, Deus também nos justificou. Essa justiça, ela acontece por meio da fé, né? Basta a gente crer e nós somos justificados. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1 e 2, fala um pouquinho mais sobre isso. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Então, irmãos, aqui fica claro pra gente que não é por meio das nossas obras que a gente é justificado, mas é por meio da nossa fé. E, além disso, o objetivo final dessa justificação é a glória, né? A nossa glorificação. Então, que nós realmente possamos continuar praticando a vontade de Deus, que é o que vai nos levar à glorificação e, consequentemente, à edificação da igreja, né? Amém. Graças ao Senhor. Que nós possamos realmente estar imersos nessa palavra, ruminando e praticando a vontade do Senhor no nosso dia a dia. Amém. Jesus é o Senhor.